Você já chegou a perder a voz e não conseguir falar praticamente nada? Eu não sei você, mas eu fico ainda mais estressada quando eu não consigo falar. A rouquidão pode acontecer por vários motivos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora do curso de fonoaudiologia, especialista em voz, Luciana Fracalossi. Tudo bom, Lu? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, como eu falei, tem diversos motivos e cada pessoa tem uma coisa, às vezes, que pode fazer perder a voz, né? Isso. A questão do motivo, como você mesmo diz, eu não teria condições de chegar para você e falar assim, somente isso faz com que a pessoa perca a voz. Mas o principal motivo que mais aparece na clínica é o uso abusivo e o uso errado da voz. Então, a pessoa que grita demais, que fala demais, professor que tem 40 horas e usa errado, esse seria o motivo principal que aparece para nós ali na clínica. Mas outros motivos, como refluxo gastroesofágico, né? A pessoa simplesmente um grito somente, ela pode ficar rouca. Eu tenho, por exemplo, questões relacionadas à questão hormonal. Então, a gente tem diversas questões aí que podem ocasionar rouquidão na pessoa. O fato é que é sempre importante saber o que causou, né? Isso. Nem sempre a pessoa sabe, porque fica uma dúvida, mas eu estava bem, minha voz estava normal e de repente eu fiquei rouca. Ou eu sempre fui rouquinha e de repente veio uma rouquidão maior. Então, eu não sei às vezes o porquê, mas o profissional, que no caso o fonoaudiólogo ou o otorrinolaringologista, ele vai investigar para saber. Porque não adianta você ficar rouca, procurar um tratamento, não saber por quê, porque você termina o tratamento e como a causa não foi, né, na verdade, identificada, pode ser que retorne essa rouquidão. Tem, sim, dias normais, por exemplo, posso ficar até 3 dias sem voz. E se ela não começar a voltar, quantos dias a gente pode falar assim, não, é meio normal, ou por causa de um estresse, de uma mudança de temperatura? Existe sim. O que nós falamos é, até 15 dias rouco, sem ter motivo, por exemplo, uma laringite, uma faringite, algo assim, é normal, até 15 dias. A partir de 15 dias, eu preciso procurar um profissional para ver o que está acontecendo, porque daí não é normal. Se eu tenho uma rouquidão, porque eu vou tossir demais, eu tenho uma dor de garganta, eu tenho uma rinite, isso acontece a rouquidão, mas depois ela passa. Mas se eu não tenho nenhum quadro alérgico, nenhum quadro gripal e a minha rouquidão continua, aí sim procurar o profissional. Em alguns casos é preciso até fazer uma cirurgia, né? Podem ter o que eles chamam de calinhos, cistos, o que é? Isso. Existe uma diferença que é o calo ou nódulo. Então, as pessoas já têm que saber que é a mesma coisa calo e nódulo, que quando fala nódulo a pessoa já fica assustada, né? E tem o cisto e outras patologias. No caso do cisto, na maioria das vezes, ele é cirúrgico. O fonoaudiólogo entra também com trabalho para que essa pessoa mude o jeito de falar, né? Mas no caso, o nódulo, ele é praticamente 99% dos casos fonoterápico, não precisa de cirurgia. Então, eu consigo, com a própria terapia da fono, dissolver esse calo e aí a pessoa consegue ter a voz novamente mais limpa, mas também com um trabalho de conscientização de como usar a voz. É como se fosse uma atividade física para prega vocal, é isso? Exatamente. A gente faz muito essa analogia da voz, do uso da musculatura das pregas vocais, com o uso da musculatura, no caso da educação física, da musculação, né, que eu tenho que fazer um trabalho específico. Então, eu preciso fortalecer, eu preciso dar resistência, eu preciso saber como articular, como respirar melhor, para daí a minha voz ter maior qualidade. Quem, de repente, é professora ou vai ser professora, vai cantar, esse tipo de coisa, é importante ter uma análise de um acompanhamento de um fonoaudiólogo? É super importante, Elaine, porque a maioria das pessoas que chegam na clínica são pessoas que já vêm com a patologia instalada. Já chega com problema? Já chega com problema. É aquela cantora que chega uma semana antes do carnaval e fala, eu preciso da minha voz limpa para cantar, e nunca procurou. Então, no caso, quando eu começo a cantar, se é algo que eu quero seguir em frente carreira, ou não só cantar, como o próprio jornalista, pessoas que usam a voz profissionalmente, procurar sim um fonoaudiólogo para saber todas as orientações, o que eu posso fazer para cuidar e como usar essa voz corretamente, sem dúvida nenhuma. Agora, sempre tem uma receita de alguém, né? Faz gargarejo com sal, com vinagre, com limão, sabe Deus com o quê? Tem muita receita. Tem. Eu falo que tem alguns que são mitos e outros que são realmente verdadeiros. Então, por exemplo, esses famosos gargarejos, ele não vai fazer nada diretamente com as pregas vocais. Ele pode limpar a minha boca, limpar o trato vocal, mas
para a voz propriamente dita, no caso de quem usa a voz errado, não vai adiantar nada. Eu preciso do fonoaudiólogo para trabalhar. Agora, se eu tenho uma laringite, uma tosse, né, específica, aí vem a receita da avó, né, daqueles xaropes, por exemplo, o chá com mel, limão, alho, cebola, aquela coisa toda ali, e que realmente vai ajudar. Então, eu tenho que saber o que eu estou usando para melhorar minha voz, porque às vezes não vai acontecer, não vai ter nenhum resultado. Agora, repouso é importante, né? Com certeza. A boa noite de sono é muito importante. Se eu trabalho durante o dia, eu sou professora, dei 4 horas aulas, eu preciso tentar descansar. Eu sei que às vezes a gente fala, os professores falam assim, mas é impossível, como que eu vou descansar? Mas é ideal, né? Então, no final de semana, tentar falar mais baixo, um pouco mais calmo, isso vai ajudar. O fonoaudiólogo, ele vai te orientar justamente para isso. Como você usar essa voz com um pouco mais, né, de suavidade no final de semana. Como que eu posso prevenir, de repente, um problema e também descansar a minha voz quando possível. E muita água. Muita água. A água e também a inalação. A inalação, ela é excelente também para minha voz. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço.